Foi o homem que escreveu a Bíblia. E quem você queria que escrevesse por um acaso? O macaco? E aí, terra, tudo bom com você? Com que você tá aí no azeite? No óleo? É que às vezes você tá mais ou menos. Mais ou menos. Isso é normal, né? Ninguém vai ficar 100% todos os dias. Mas nós estamos aí em busca da perfeição. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão. Procuro o alvo. É isso que nós devemos fazer, beleza? E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Cara, será que a Bíblia Sagrada merece valor? Será que ela tem autoridade? Afinal de contas, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens. Será que mesmo ela tendo sido escrita por homens, nós podemos chamar ela de a Palavra de Deus? Nós vamos falar sobre isso. Só que antes de tocar nesse assunto, eu vou tocar nesse assunto mais aprofundadamente no final do vídeo, eu queria trazer aqui para você algumas curiosidades da Bíblia para a gente refletir. Por exemplo, você sabia que a Bíblia Sagrada ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos? Por mais de 40 homens diferentes, em séculos diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes. E mesmo assim ela se completa com tamanha harmonia e proeza. É como se alguém começasse a escrever uma carta e colocasse uma vírgula. E 100 anos depois, outra pessoa, morando em outra região, muitas das vezes sem me conhecer, continuasse a escrever essa carta a partir da vírgula que eu coloquei. Rapaz, isso é muita coincidência. Então assim foi escrito a Bíblia, por mais de 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos. E mesmo assim, ela se completa perfeitamente. Não é uma curiosidade legal? Existe uma outra curiosidade sobre a Bíblia. Sabia que ela foi tentada ser destruída diversas vezes? Em 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio, ele começou a perseguir os judeus. E ele começou a botar fogo no Antigo Testamento, que era parte da Bíblia Sagrada que existia naquela época. Ele queria impor a cultura grega para todo mundo. E aí ele começou a perseguir, querer destruir a Bíblia Sagrada, a ponto de matar as pessoas que comungassem da fé do Antigo Testamento. As pessoas que buscassem ler o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada daquela época dos judeus, eram mortas. Isso antes de Cristo. Você sabia também que na Idade Média teve uma certa perseguição para as pessoas que quiseram popularizar a Bíblia Sagrada? A Igreja Católica ela comandava naquela época. E a Bíblia Sagrada ela era lida num latim antigo, que ninguém entendia. Então as pessoas não sabiam o que os padres estavam lendo a respeito da Escritura. Então muitas pessoas, chamados reformadores hoje em dia, começaram a querer popularizar as Escrituras para todas as pessoas comuns daquela época. E isso trouxe grande descarga de perseguição para essas pessoas. E elas foram mortas em fogueira, mortas a fio da espada, foram perseguidas. E muitas das vezes tiveram que se esconder para não morrerem. Que curiosidade um tanto, hein? Você sabia que na Idade Contemporânea, ou seja, hoje, muitos cristãos são mortos no Oriente Médio? Você sabia que não se pode ler a Bíblia em alguns países do Oriente Médio? Muitos desses países, muitos deles comunistas, não se pode abrir a Bíblia Sagrada e falar com ela abertamente em público. As pessoas que fazem isso, elas são mortas. E além de tudo isso, existe aquela perseguição velada contra as Escrituras. Pessoas que debocham da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita por homens, como que eu posso ter valor para ela? A Bíblia Sagrada ela foi mudada com o tempo. E as pessoas elas começam a colocar teorias sem base científica, sem dados concretos para desvalorizar a Bíblia. Porque é mais fácil desvalorizar um livro que está pedindo para mim mudar do que eu mudar. Então, trazendo essas curiosidades, você deve pensar, cara, então depois de tudo isso, com certeza a Bíblia Sagrada ela foi aniquilada, né? E se eu falar para você que não? O livro dos recordes, do Guinness, ele diz que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo, que cerca de 5 bilhões de exemplares foram vendidos e distribuídos pelo mundo inteiro. É o livro que mais cresce no mundo inteiro, mesmo com toda essa perseguição. Rapaz, como que esse livro, mesmo sendo tão perseguido, cresce tanto? Falar para você que se eu fosse Deus e não quisesse ser identificado através desse livro, eu mesmo trataria de destruir ele e não fazer ele crescer tanto.
Você não acha que tem uma relação com todas essas curiosidades e o crescimento da Bíblia, com o fato de Deus querer que essa Bíblia cresça, com o fato de Deus querer que as pessoas tenham acesso a essa escritura? Às vezes existem muitas pessoas que até são deístas, mas não acreditam na Bíblia. Mas como pode acreditar em Deus sem acreditar na Bíblia? Se a Bíblia é a principal fonte do conhecimento de Deus. É através da Bíblia Sagrada que nós aprendemos sobre Deus e descobrimos que Ele existe. Agora o que nos leva à questão: foi o homem que escreveu a Bíblia Sagrada? Sem dúvida que foi o homem. Deus não iria usar um macaco, um rinoceronte, sei lá, um elefante para escrever a Bíblia Sagrada. Imagina eu chegando em você e falando, abre esse livro aqui, 1 Macaquês, capítulo 4. Você iria rir da minha cara, não iria? Então a Bíblia Sagrada foi escrita por homens sim, mas foram homens inspirados por Deus. Foram homens que andaram com Deus. Foram homens santos, separados por Deus, que tiveram vida com Deus. Por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia foi escrito por Moisés. A Bíblia fala, cara, que Moisés ele falava com Deus face a face. Não foi qualquer um que escreveu a Bíblia Sagrada, não foi eu. Não foi o Zé Mané que escreveu a Bíblia Sagrada. Foram homens que tiveram contato direto com Deus. O Novo Testamento inteiro foi escrito por homens que andaram com Jesus ou que tiveram muita proximidade com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu quase que a metade do Novo Testamento e ele teve muita proximidade com os discípulos de Jesus e ele teve um encontro que o próprio Jesus Cristo se revelou a ele. Foram pessoas que tiveram contato com Jesus Cristo. Outra coisa, esses homens que escreveram a Bíblia Sagrada foram homens que foram testemunhas oculares. Você sabe o que é uma testemunha ocular? Testemunha ocular é uma testemunha que esteve presente na ocasião. E você sabia que toda a história da humanidade é baseada em relatos de pessoas que tiveram naquela ocasião, em testemunhas oculares? Então, se você não acredita na Bíblia porque foi escrita por homens, você não pode acreditar em nada da história do mundo, porque também foi escrita por homens. O fato de ter sido escrito por testemunhas oculares significa que essas pessoas presenciaram o fato e por isso estão falando daquilo que viram e daquilo que ouviram. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele diz que ele não está falando de coisas engenhosamente inventadas, mas ele mesmo foi testemunha ocular de todas as maravilhas de Cristo Jesus. Você sabe mesmo a importância de uma testemunha? Você sabia que para você casar precisa ter testemunhas para comprovar que você disse sim? Porque senão depois você vai falar, pô, eu não queria essa mulher não. Mas aí ela vai dizer, não, mas tem uns padrinhos ali, tem uns testemunhas, né? É, para isso que serve a testemunha. Você sabia que caso aconteça um crime, a testemunha ela serve como uma prova para incriminar ou não uma determinada pessoa? Você sabia disso? A testemunha ela tem um valor muito importante para trazer a veracidade a algo. E a Bíblia Sagrada foi escrita por pessoas que testemunharam tudo aquilo que está revelado na palavra de Deus. Mas talvez você possa dizer, e se essas testemunhas foram falsas? E se elas inventaram tudo isso? Eu te respondo com outra pergunta. Você seria capaz de morrer por uma mentira? Pois é, a história nos conta que os discípulos de Jesus foram brutalmente perseguidos. Todos eles têm a oportunidade de não ser morto caso negasse a sua fé. Mas eles não negaram e foram martirizados pela sua fé. Então, meu amado, a Bíblia Sagrada realmente é a palavra de Deus. Não é porque ela foi escrita por homens que ela não tem valor como palavra de Deus. Muito pelo contrário, o homem é o ápice da criação de Deus. Tudo que Deus criou foi para entregar na mão do homem. Então, ela tem que ser dada mais valor ainda por ter sido escrito por homens. Se você gostou desse vídeo, cara, me ajuda. Tem muito conteúdo para falar sobre a veracidade da Bíblia Sagrada, mas não deu para colocar tudo nesse vídeo, porque senão esse vídeo ia ter, sei lá, 50 minutos. Então, se você quer uma parte 2 desse vídeo, falando sobre curiosidades da Bíblia Sagrada, eu queria que esse vídeo chegasse a 1000 visualizações. Esse canal é novo, né? Então isso para mim é um desejo muito grande de crescimento. Será que você pode me ajudar com isso? Será que a gente consegue fazer esse canal chegar a 1000 visualizações? Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, compartilha aí no Facebook, compartilha com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer e vamos fazer esse vídeo chegar a 1000 views, que aí eu faço a parte 2 deste vídeo, ok? Então é só isso e